Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria podermos estar novamente no seu televisor. Esse programa é um programa patrocinado pela nossa igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata. Por isso, não há nenhuma necessidade de nós ficarmos solicitando, pedindo que você mande dinheiro para que a gente pague o programa. O programa já está pago e o que nós queremos é que você seja abençoado, seja liberto, tenha uma visão aclarada da obra de Deus, que você não se engane com uma série de desvios que está acontecendo nos dias de hoje, no evangelho, no cristianismo, em sacerdotes e pastores que têm uma segunda intenção quando falam. Quando a gente ouve uma pessoa falando, a gente tem que se perguntar assim, não é bem o que ele está falando. O que ele está falando pode até estar certo, mas a pergunta que se deve fazer é: qual a intenção desta pessoa em falar isso que ela está falando? Quais são os seus verdadeiros motivos? Nós aqui temos um propósito. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho do reino. Talvez não falar aquilo que você quer ouvir, mas falar aquilo que você precisa ouvir à luz da palavra de Deus. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu vou conversar com o Fernando Scotelaro. Ele é motorista e tem uma história linda de retorno com Jesus. Hoje, diácono na igreja, também participante de grupos de casais, e ele vai bater um papo comigo sobre como é importante voltar para o coração da igreja e ter um reencontro com Jesus. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Claudete. Fernando, vamos começar o nosso bate-papo sabendo como é que foi o teu encontro com Jesus. Pois é, eu em 1983, eu trabalhava numa grande loja de tecido em Copacabana e uma das vendedoras, que já era evangélica, ela me convidou várias vezes para mim visitar a igreja que ela frequentava. Aí ela ficava toda vez vamos, aquela coisa de insistência. Aquela coisa de insistência. Aí a pessoa diz assim, nossa, esses crentes são tão chatos. São chatos, né? Pois é, mas não sabe eles, né? Não sabe por quê. Aí eu falei assim, um dia, num sábado, foi um culto jovem, ela falou assim, vamos lá, vai ter bolo, vai ter doce, é muito legal, vamos lá. Eu, tá bom. Garota chata. Tá bom, vamos lá. Aí acabou, a loja fechava cedo nos sábados, 2 horas da tarde, 3, e nós fomos para a igreja, logo pertinho ali, na Praça Cezedelo Correia, em Copacabana, num sobradinho. Naquela época, a Igreja do Evangelho da Paz. Ela era dirigida pelo pastor Marcos Vinícius Brandão e a irmã Helena Brandão. Uhum. E eu fui assistir um culto jovem lá e gostei muito. Eu vi uma coisa diferente do que eu via por aí, coisa totalmente diferente. Jovens totalmente empenhados pregando o evangelho. Eu achei aquilo muito engraçado, muito legal. Aí fiquei assistindo e tal. Aí no dia, quando acabou o culto, ela chegou para mim e falou assim, amanhã tem o culto mesmo, o culto da igreja. Aí eu falei, então que horas é? Tal hora, eu já estava interessado, né? E a mensagem já tinha tocado. Já tinha tocado, E aí eu fui ao culto de domingo. E no culto de domingo, eu me converti. Eu fui à frente e aceitei a Jesus. E eu era fumava quase 3 maços de cigarro por dia e não fui liberto naquela noite. Eu ainda passei uns 2 meses, 3 meses, indo para a igreja com um maço de cigarro no bolso. E nesse período, a irmã Helena, ela fez um desafio e falou assim, olha, você que tem um vício, você que tem um vício de cigarro, de bebida, de drogas, desafia Deus, faça um desafio, entendeu? Entrega esse vício para Deus. Aí, Claudete, eu pensei aqui, aí falei assim baixinho comigo, se tu és Jesus Cristo mesmo, tu vai me fazer parar de fumar. Olha como grande foi minha surpresa. No dia seguinte, eu entrei, fui trabalhar, entrei num bar para tomar um café da manhã, comprei um maço de cigarro, bati o maço de cigarro como um vício
tirei um cigarro, botei na boca. Quando eu acendi, eu senti como se tivesse algo me sufocando. E aquilo me sufocava até a hora que eu falei, dentro de uma galeria. Eu falei, ai meu Deus! E ficou todo mundo olhando para minha cara. Aí eu simplesmente peguei aquele maço de cigarro, joguei no lixo e nunca mais eu fumei. Que bênção, hein? Nunca mais eu fumei. Que investimento na tua saúde. Investimento na minha saúde. Isso em questão de 3 meses. Deus já foi fazendo essas coisas na minha vida. E no decorrer do tempo, uns 6 ou 7 meses depois, finalzinho de 83, eu já frequentava Teatro Ipanema. Eu assistia ainda um culto da Maranata no Teatro Ipanema, o último culto praticamente. A Maranata, naquele momento, na Zona Sul, alugava às segundas-feiras o Teatro Ipanema e agora nós depois passamos a alugar o Teatro da Praia. Isso. E depois os proprietários do Teatro da Praia ofereceram aquele espaço, né? Isso. E a Maranata comprou o Teatro da Praia, estamos lá como igreja, mas também como lugar cultural, né? Isso, Também apresentamos peças de teatro, que é um espaço, assim, de uma importância cultural no Rio de Janeiro. Sim, muito com certeza, grande. Evidentemente. E ali, naquele sobradinho, logo depois, uns 6 meses, acho que não demorou muito, porque a Maranata de Copacabana surgiu em 84, se eu não me engano. E o pastor Marcos Vinícius e a irmã Helena Brandão, num chamado de Deus para um outro ministério, para um outro trabalho, eles queriam entregar o ministério para uma igreja. Me parece que o pastor Marcos era muito amigo do pastor Paulo, falou assim, eu vou entregar, vocês não se assustem, vocês vão continuar sendo ovelha, mas de um pastor muito querido, muito amigo, aquela simplicidade do pastor Marcos, a senhora conheceu ele, aquela simplicidade dele falar, e nós vamos entregar para a Associação Missionária Evangélica Maranata. Que hoje é a igreja. Que hoje é a Igreja Missionária Evangélica Maranata. E foi entregue. Aí foi no dia da reunião, a senhora esteve lá, teve com os meninos pequenininhos, o pastor Paulo, então nós passamos a conhecer a família Maranata e passamos a ser família Maranata. E foi aí aonde Deus começou a operar firmemente na minha vida. Agora, Fernando, uma coisa que eu quero até chamar um pouco a atenção nesse nosso bate-papo é que, mesmo tendo experimentado tanta coisa boa, né? Você jovem, ter conhecido Jesus, ter tido essa libertação, você teve um período que você se afastou da igreja. Você deu aquela esfriada. Tanto que você diz que você foi como o filho pródigo. É verdade. Aquele que conheceu as bênçãos do pai, viveu na casa do pai e de repente se afastou. Você sabe que tem muita gente que está nessa situação hoje? Talvez até nos assistindo. Gente que já foi tão feliz na igreja que de repente, sem saber por quê, foi se afastando, foi esfriando, foi se envolvendo com uma coisa, com outra, às vezes um descaminho, uma ilusão, e quando se dá conta, não sabe como voltar. Foi mais ou menos isso que aconteceu contigo? Foi sim, foi, e eu digo até que, porque a parte afetiva da gente começa a ficar abalada. Então você já não começa, a tua parte espiritual com a parte afetiva começa a se misturar. Não foi assim uma coisa, você ficou chateado com isso e aquilo, foi como a Bíblia diz, os cuidados dessa vida, o envolvimento com a vida, não é? Naquela passagem que Jesus fala sobre a semente que cai, né, na boa terra, ou cai entre as pedras. Então, os cuidados da vida, o dia a dia, a ilusão da juventude, isso foi te afastando. Foi isso aí? Foi exatamente. Aí você, como frágil, totalmente frágil, você começa a ver que não tem mais espaço para você naquele lugar. Entendeu? E você começa a dar margem, você começa a abrir mente para outras coisas do mundo. Porque aí o mundo começa a te mostrar outras coisas melhores, entre aspas, que a igreja tem, e você, o que você faz? Você segue o caminho. Aí eu não tive problema nenhum com a igreja. O problema foi comigo mesmo. Eu saí da igreja, entendeu? Eu estive 5 anos na igreja, quase 6 anos, estive sob o pastoreado do pastor Eugênio e logo depois no rodízio da Maranata o pastor Davi Silveira,
que eu amo de paixão, é o meu pai na fé. Eu digo que ele é meu pai na fé, que ele me ajudou muito a caminhar esses 3 anos que ele teve lá. Mas logo depois que houve uma outra mudança de pastor, a minha vida já começou a ter uma ideia diferente. Não tinha nada a ver com a igreja, era eu mesmo, era o meu ego, talvez aquelas coisas antigas, né? Talvez o velho homem não tinha morrido ainda. Não sei como foi. E aí, mas eu me desviei. Então, do retorno. O retorno. O retorno foi a coisa mais linda, talvez. E o retorno é importante até para esses telespectadores que nos assistem, que estão vivendo mais ou menos uma experiência igual a tua, vejam como é gostoso voltar. Pois é. Como é importante voltar para Jesus. Eu digo sempre, pastora, que nosso Deus é o Deus das oportunidades. Eu digo que Ele é o Deus das oportunidades. Ele está a todo instante nos oferecendo oportunidades. E como é que foi o retorno? Vamos lá. O meu retorno foi o seguinte. Para animar a turma a retornar então, também. Então vamos lá. Existe aí um ditado que diz: se você não vem pela dor, vem pelo amor, vem pela dor. Realmente aconteceu uma coisa muito assim... impactante. Incisiva na minha vida, que foi a minha mãe. No começo, que eu estava caminhando, eu falei para ela assim: mãe, eu agora estou com Jesus. Eu queria que a senhora fosse para o céu junto comigo. Não queria ver a senhora no inferno. Eu pregava isso para ela. E depois que eu me desviei, que eu passei para o outro lado, eu fui vivendo a vida. Minha mãe foi pregando: filho, volta para Jesus, volta para a casa do Senhor. Pô, a Maranata está tão boa, todo mundo lá na Maranata pergunta por você era baterista lá, e todo mundo pergunta por você, o pastor Davi pergunta por você. Volta, mãe, Jesus está fazendo a obra, Jesus está fazendo a obra, aquela coisa, né? Mas eu nunca fui arredio à palavra de Deus, a um convite. Bom, a partir daí, em fevereiro de 2007, a minha mãe me chamou na varanda da casa dela e falou assim: filho, você se lembra quando você falava para mim, lá em 83, 84, que você ia para o céu e não queria me ver no inferno? Pois bem, agora eu estou falando isso para você. E eu tinha 2 coisas na sua vida que eu queria que acontecesse: que você voltasse para a casa do Senhor e que você casasse com a Solange, que é minha esposa. Quer dizer, oficializasse a união. Vocês viviam juntos, mas não era casado oficialmente. Exatamente. E ela que gostava muito da minha companheira. Companheira na época. Aí, na semana seguinte, minha mãe mudou de endereço. Foi para as Mansões Celestiais. Foi encontrar o Papai do Céu. Foi encontrar com ele. Na semana seguinte. Aquilo te impactou? Impactou demais. Endureci, meu coração ficou assim. Tirou meu tapete. Preciso voltar urgentemente. E aí, nos meus devaneios em casa, no computador, me veio na cabeça assim: Maranata. Vou procurar minha igreja. Vou procurar minha igreja. Aí veio Maranata. Eu coloquei lá no Dr. Google, né, Maranata, e achei o site da Maranata. Fui na Praça Seca, que eu morando em Jacarepaguá. Aliás, nosso site, quem quiser saber dos endereços, www.igrejamaranata.com.br. Maravilha. Acha os endereços todos. E aí, eu fui lá e botei Maranata. E liguei para lá, falei com a secretária, falei assim: pastor, Davi Silveira está? Ela falou assim: está. Ele está pastoreando aí, né? Tá. Ele está aí hoje? Está. Ela falou assim: então tá bom, até que horas está? Ele vai até o final do culto. Eu falei: beleza. Aí a minha esposa, eu falei para ela, assim: então vamos botar roupa, vamos lá e tal, veste o Giuseppe e tal. Aí vestiu o Giuseppe, botou uma roupa no Giuseppe, que é o nosso filho, né? Que hoje está com 13 anos, é baterista da igreja. E você, como filho pródigo, chegou lá para dar um abraço no Davi. Pastor Davi. Aí eu cheguei, quando a secretária foi lá me anunciar que o pastor Davi veio do salão de festa, que me olhou, ele: Fernando, meu baterista, porque era assim que ele me tratava em Copacabana. Que bom. Entendeu? E ele me reconheceu depois de, 16, 17 anos. Essa recepção foi muito boa. Foi muito boa, aí eu caí por terra, aí ele orou por nós. Pastor, eu quero voltar. Aí a minha esposa teve um encontro com Jesus, e daí os pais dela também foram
conhecer a igreja, estiveram se encontraram com se Jesus encontraram com Jesus e foi uma bênção. E agora, Deus Fernando, tem feito isso na nossa Deus vida. fez esse teu retorno foi assim uma bênção. Você disse que Deus começou a consertar a tua vida de ponta a ponta e a te abençoar também em todas as áreas, né? Se acertou teu casamento e parece até tua vida prosperou. Graças a Deus. Isso você disse que morava de aluguel, mas na tua volta a tua vida se acertou, juntou mais um dinheirinho, fez economia e conseguiu até comprar a tua casa própria. Não que você tenha vindo para Jesus com essa intenção. Não. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, né? É verdade. Vem para Jesus para ter isso, porque não, pelo contrário. Vem para Jesus porque você ama Jesus, mas ele acerta a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Não é, Fernando? Com certeza. Que bom. Muito obrigado pela tua presença aqui. Que Deus te abençoe e continue te abençoar. E esse teu testemunho é muito importante para que outros também tomem essa decisão que você tomou. Está na hora de voltar. É verdade. Não é? Está na hora de voltar. É verdade. Está na hora de voltar e no mundo a gente tem de tudo, entendeu? Mas falta uma coisa. Faltava um saborzinho nessa vida sem Jesus, salzinho. né? E aquele sal que se chama Jesus, que faz a diferença. É vida e vida em abundância. Em abundância, é verdade. É verdade. Muito obrigado pela tua presença, Fernando. Nada. Deus te abençoe. Amém. E você, amigo telespectador, volta também. Volta para o teu lar, para a tua casa, em termos onde você encontrou Jesus, você que está afastado. Vá retornar para a sua igreja. Ou se você quiser visitar dos nossos endereços, você está vendo aí na nossa telinha. Tem também um telefone para você ligar, pedir oração, tirar uma informação. Mas o mais importante é que você tenha Jesus no seu coração. Continua ligado porque o programa ainda tem uma mensagem que vai abençoar você. Fique ligado. Meus amigos, quando Jesus esteve conosco aqui na terra, numa das suas últimas palavras, ele chamou atenção para o que aconteceria no futuro. Mateus capítulo 24 fala, é uma palavra profética sobre o que ia acontecer. E ele diz assim, o Senhor Jesus falando, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu queria chamar a atenção para você dessas palavras de Jesus, porque elas nos ensinam coisas extraordinárias. A primeira coisa que ela nos ensina é que nos últimos tempos ia haver um aumento da iniquidade. As pessoas não iam mais respeitar as coisas de Deus, as coisas corretas, as coisas próprias do bem. Hoje em dia, já não se sabe mais a diferença entre o bem e o mal. O mal está invadindo o território do bem. O bem anda recuando, porque os conceitos de moral, de correto, de coisas corretas, está sendo paulatinamente quebrado até pela própria mídia. Parece que a mídia faz questão de quebrar os nossos valores. E então vocês mesmos estão vendo o que está acontecendo na nossa sociedade e em todos os países. Por quê? Porque isso é uma palavra de Jesus. Foi Jesus que previu que todas essas coisas aconteceriam. E mais do que isso, o amor e a iniquidade ia se multiplicar e o amor ia esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim. Então, a palavra que eu gostaria de trazer para você, meu amigo, minha senhora, você que está me ouvindo nesse momento, é que é necessário que nós
perseveremos. A perseverança é algo que a gente finca estacas, não abre mão dos nossos valores. Ainda que os outros mudem, ainda que a sociedade aceite determinadas coisas, nós que cremos no Evangelho de Jesus, na Palavra de Deus, no Espírito Santo, nós precisamos fincar as nossas estacas e não abrir mão dos nossos valores. O que persevera será salvo. E mais ainda, Jesus diz que o Evangelho há de ser pregado por todas as nações e então virá o fim. Veja bem, não virá novas reencarnações, virá o fim. Nós evangélicos cremos não em reencarnações, nós cremos que haverá um fim. Jesus Cristo vai voltar com poder e glória e todos os olhos o verão. E aqueles que forem salvos, e aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nós não podemos te dizer, meu amigo, quando que isso vai acontecer, mas eu quero lhe dizer que cada vez fica mais próximo, cada dia se aproxima mais a volta do Senhor. E você que está me ouvindo nesta manhã, neste programa, a você cabe uma coisa: perseverar, ser fiel, entregar ao Senhor Jesus o seu coração com um propósito de obedecê-lo. Nunca foi tão necessário que aqueles que amam a Deus, que amam a Bíblia, que amam a Jesus Cristo, finquem as suas estacas crendo, e essas estacas precisam ser inabaláveis. Nós não podemos ir abrindo mão daquilo que nós consideramos certo, não dá mais para abrir mão. Nós precisamos ser radicais naquilo que cremos. A verdade da palavra de Deus precisa ser propagada, precisa ser colocada em todos os corações. Este é um dos motivos principais pelo qual nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, estamos aqui na televisão. Este é um horário caro, nós nos esforçamos para que você possa ter acesso àquilo que pensamos, porque nós queremos ver você liberto também, transformado também, salvo também, perseverando nas coisas do reino. Hoje em dia, tem muita gente enxovalhando o Evangelho, falando em nome dos evangélicos, sem representar os evangélicos, falando sobre pessoas, falando sobre artistas, dizendo que o artista é endemoniado, ou que aquele grupo caiu no avião porque foi um anjo que derrubou o avião. Nós não entendemos as coisas dessa forma. Nós pensamos totalmente diferentes. Eu acho que está na hora de se falar o evangelho do reino, não esse evangelho deturpado que se anda pregando por aí. Nós queremos falar do evangelho do reino, que é o evangelho do amor, é o evangelho da segunda oportunidade, é o evangelho que Jesus Cristo derrama a sua misericórdia e Ele nos orienta que nós oremos e abençoemos os outros, não amaldiçoar nunca, sempre abençoar. Você que está me ouvindo precisa começar a definir o seu grupo, definir o seu time. Está na hora de não só assistir esse programa e apreciar as palavras da entrevista da Claudete e gostar das mensagens do pastor Paulo ou de outros pastores da nossa igreja. Não basta só ligar a televisão e apreciar o programa. Nós não estamos querendo que você fique nos apreciando e termos um ibope enorme, milhares de pessoas ouvindo o nosso programa. A nossa intenção não é essa. Primeiro que nós não estamos interessados em ser deputados, políticos, pedir seu voto, não estamos interessados em dinheiro. Então o que nós viemos fazer aqui? Alertar você de que existe agora um grupo de homens e mulheres que estão interessados em ser discípulos de Jesus.
interessados em expandir o evangelho do reino. O evangelho do reino é um evangelho do poder de Jesus para libertar os homens do seu pecado, da sua feitiçaria, da sua incredulidade, do seu ódio, do seu adultério, de todas as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com os princípios das Sagradas Escrituras, e nós que professamos a fé em Jesus Cristo, precisamos começar a divulgar esses princípios. Cabe a você, meu amigo, que me ouve, você não pode ser alguém que concorda silenciosamente com as coisas que nós estamos proclamando aqui. Você precisa ser um arauto, você precisa ser um missionário, você precisa divulgar, difundir a mensagem do Evangelho, convidando pessoas para reuniões onde Jesus Cristo é adorado, louvado, contribuindo também. Não é mandando dinheiro para o programa de televisão, mas se envolvendo na sua comunidade, na sua igreja. A sua igreja precisa da sua presença, da sua oração, da sua participação e da sua oferta. Seja um bom ofertante na sua igreja. Jesus Cristo precisa de homens e mulheres que sejam discípulos dele, que sejam seguidores dessa mensagem. Você precisa proclamar o evangelho do reino. Cabe a nós. Jesus Cristo nos deu esta honra, esse privilégio de anunciarmos a palavra de Deus. E o evangelho é do reino. Não é da prosperidade, não é nem da bênção. A bênção é consequência de uma vida aos pés de Jesus, mas ele nos chama para sermos discípulos, para sermos obedientes. Nós não somos os artistas principais desta peça. O artista principal é Jesus Cristo. Nós precisamos dar a honra a Ele, dar toda a glória a Ele. Nós não queremos trazer para nós nenhum tipo de honra, de glória, sabe, de que as pessoas ficam querendo te elogiar e te engrandecer. A glória é de Jesus. Nós somos descartáveis, nós somos temporários, nós somos pequenos, nós somos pecadores. Você, meu amigo, está sendo convocado a fazer parte de um exército, de um povo, do povo de Deus, do povo que se chama pelo seu nome, um povo que precisa se humilhar, orar, buscar a face do Senhor para ver as bênçãos de Deus derramadas sobre a sua vida e sobre a sua terra. Essa é a nossa proposta. E eu gostaria de convidar você para estar conosco em uma das nossas igrejas. Você está vendo este telefone que está aparecendo aí na sua tela? Eu quero desafiá-lo. Ligue para nós. Vamos ter contato. Há um grupo de homens e mulheres interessados em fazermos parte de um grupo que ama a Jesus, que serve a Jesus, que está disposto a ser usado na obra de Deus. Você também pode ser uma bênção na obra do Senhor Jesus. Jesus precisa da sua participação. Amanhã nós estamos reunidos em diversos pontos da cidade. Os endereços já passaram, mas se você quiser ligar para nós, o telefone está aí novamente, nós podemos orientar você a estar conosco numa dessas reuniões de louvor, de exaltação do nome de Jesus. Esteja com a gente, Deus vai abençoá-lo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, aqui está este homem, esta mulher, esta família reunida neste canal de televisão nesse momento, ouvindo essa mensagem. Eu te peço que esse programa não termine sem que eles façam um propósito de fazer parte, de serem contados com o povo de Jesus, com aqueles que obedecem à palavra de Deus, com aqueles que não têm vergonha de dizer que são seguidores do Senhor Jesus Cristo. Temos essa honra de poder colocá-lo como nosso Rei e nosso Salvador. Abençoa essa família, nós oramos em nome de Jesus. Deus o abençoe, meu amigo. Até o próximo programa, sempre às 8h30 aqui nesta emissora. Até lá, que Deus o abençoe.